olha, vamos lá para resgatar o colega. Ah, mas tem a ordem do STF, que você não pode entrar na favela, fazer operação policial. Aí ele fala, olha, então, dane-se. Ou vai ser a vida do cara, ou vai ser a ordem do STF. Então, dane-se. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu queria saber mais sobre o El Salvador, até fiquei de ir lá. O time do Bukele me chamou lá uma vez. Vale a pena, a gente foi lá. Eu fui com um grupo de parlamentares e a gente visitou 2 presídios, um deles o famoso SECOT, que é o Centro lá de Combate ao Terrorismo. Ele basicamente, antes de fazer tudo o que ele fez, ele teve que consertar um problema político. Ele foi eleito presidente e elegeu a maioria esmagadora do Congresso. Lá é unicameral. Então, se não me engano, ele dos 84 cadeiras, agora reduziu, né? Mas antes eram 84 cadeiras, eles tinham a maioria de 63, 64. Quando o Supremo Tribunal derrubou um decreto do Bukele durante a pandemia, o Bukele mandou um expediente para o Congresso e fez de maneira constitucional o impeachment dos 5 ministros do STF, mais o PGR, numa tacada só, em 48 horas. Quando ele fez isso, né, o que acontece? Eram 2 poderes, era o executivo e o legislativo contra o judiciário. E ele tinha a maioria no Congresso, no legislativo. Depois foram nomeados uma nova composição do STF. Quando ele conseguiu fazer isso, alinhar os poderes, aí ele começou a fazer um monte de reforma. Ele reformou a lei das telecomunicações. Então hoje um presídio de El Salvador, ele não tem sinal de internet, porque a operadora, a Vivo, a Oi, a TIM, elas fazem um bloqueio do sinal de internet naquele presídio. E se não fizerem, tem uma multa milionária. E quase todo dia tem fiscalização para ver se tem ou não tem sinal no presídio. Então olha só, né, uma das coisas que ele fez. Ele construiu novos presídios, ele dobrou o efetivo das Forças Armadas, ele dobrou o efetivo das polícias, aumentou o das Forças Armadas, dobrou o salário dos policiais, deu ordem para as Forças Armadas começarem a repelir o tráfico. Tem uma rota de cocaína que pega aqui dos grandes produtores, Colômbia, Peru, Bolívia, que vai por mar e vai bordeando a América Central até entrar no México, e do México atravessa as fronteiras norte-americanas, ou no submarino também, ou por terra. Esses navios passavam beirando El Salvador. El Salvador não era o destino, mas com a ordem do Bukele, com as Forças Armadas melhores equipadas, estimuladas, melhores salários, começou a ocorrer um combate. Hoje em dia, para quem tem noção do mapa da América Latina, esse navio de cocaína, ele não está mais passando pela borda, né, do Pacífico da América Central. Ele sai, ele pega Equador, vai lá por fora, por Galápagos, para depois subir para o México. Porque eles têm a certeza que se passar por El Salvador, não tem desenrole. Os caras estão pegando muita cocaína lá. E não teve ordem do STF proibindo? Lá não teve ordem do STF porque eles fizeram impeachment dos 5 ministros do STF que tem lá. Quando eu falei... O Congresso, né? O Congresso. Constitucional. Quando eu tuitei isso daí... Quem foi que fez impeachment do STF? Agora foi o Chile, eu acho. Chile fez um impeachment de ministro do STF. Não vi. Mas quando teve isso daí, eu tuitei falando desse caso, o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, veio me criticar. Olha, isso daqui é um absurdo, é antidemocrático. Eu falei, antidemocrático não, cara, tá na Constituição dos caras. É equilíbrio de poderes. O STF derrubou uma política de saúde pública do presidente. O presidente viu um exagero, viu um crime de responsabilidade e mandou pro Congresso analisar. O Congresso fez o seu juízo político, que é uma casa política, e julgou por retirar os 5 ministros do STF e o PGR. Então, foi um sistema ali constitucional onde foi usado freios e contrapesos da Constituição de El Salvador. E tanto o Bukele tem moral que ele foi reeleito com quase 90% dos votos. E tem quase a unanimidade do Congresso Nacional. Você imagina o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, o Bolsonaro elege 500 bolsonaristas e 78 bolsonaristas no Senado. Eu acho até perigoso. Vai entrar em outra discussão. Concordo, mas esse é o cenário. Não, eu não gostaria de eu como presidente. Essa é a fotografia do El Salvador. Eu não gostaria, não é perigoso por ser o Bolsonaro. Eu não gostaria de eu como presidente ter um Congresso dessa forma, porque o check and balance é inclusive pra gente, né? Mas não precisa estar tanto pro lado de lá também, né? Não, eu acho que não precisa estar tanto pro lado de lá e, assim,
A moral da história que eu estava falando só para amarrar essa questão do narcotráfico é que ainda é capaz dos americanos prestarem atenção na questão do narcotráfico no Brasil. Porque isso está virando um assunto muito sério, cara. A situação do crime organizado, do problema da violência, e não só da violência, do crime organizado não violento, está se tornando uma coisa impressionante no Brasil. Tem mais ou menos 10 anos que eu deixei o Brasil, deixei de morar no Brasil, e eu acho que a situação piorou muito desde que eu saí. Então tô lindo com os meios de reação. A polícia, cara, você imagina ser policial no Rio de Janeiro, cara. Cara, eu acho impressionante. Não, tem que dar um prêmio. O cara que faz um concurso pra ser PM no Rio, pra ser policial civil do Rio, pra ser agente penitenciário do Rio, esse cara tem que ganhar uma medalha. Assim, é inacreditável. O cara luta contra tudo e todos, e fazendo certo, o cara ainda pode acabar na cadeia. A depender de como é que as coisas aconteçam. Eu fico acompanhando aquele... Não sei porque meu Instagram adora me mostrar a história do Rodrigo Pimentel. Ah, tá. E, cara, as coisas que ele fala são impressionantes. Ele fala de uma dessa aí do pessoal da polícia que recebe um chamado, eu não sei qual favela que eles estão lá, mas um policial militar que tá praticamente sozinho, se não estiver sozinho, num fogo tremendo lá em cima dele dos traficantes. E aí chega o pedido de ajuda e os comandantes começam a falar, olha, vamos lá para resgatar o colega. Ah, mas tem a ordem do STF que você não pode entrar na favela, fazer operação policial. Aí ele fala, olha, então dane-se. Ou vai ser a vida do cara, ou vai ser a ordem do STF. Então dane-se a ordem do STF, vamos lá salvar a vida do colega. É isso daí. Se não tiver uma pessoa brava, uma pessoa com virtude dessa, fortaleza. Se o cara chegar e pensar o seguinte, não, mas se eu for pra lá, o faquinho do STF, o STF vai arranjar problema comigo, eu vou acabar na cadeia, eu não vou nada, eu vou deixar o colega morrer. Se fosse uma pessoa de baixo caráter, de baixa moral, ela pensaria dessa maneira. Porque ela pensaria o quê? No próprio umbigo dela. Sim. Mas ainda existe, graças a Deus, essa visão, e os policiais sabem que hoje é um colega que tá tomando tiro lá do traficante, amanhã pode ser perfeitamente ele. Então, tem que ser unida a polícia. Uma vez eu vi um cara comentando no perfil do Carlos Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro devia ter sido igual Nayib Bukele, não foi por causa disso e disso. Aí você vem, o Carlos embaixo até respondeu, né? Não, meu amigão, não foi porque o Bukele tem a maioria para até alterar a Constituição de El Salvador dentro do Congresso. Se o Bolsonaro tivesse isso, daria para ter avançado muito mais na pauta da segurança. Eu justamente quero falar de Congresso, de Câmara, de anistia, de 8 de janeiro, quero entrar nesse assunto com você. Mas se você conhece o seu inimigo e a si próprio, você sempre será vitorioso. E é isso daí que a gente precisa no Brasil, é trazer esse conhecimento para libertar. Por que o Brasil antigamente não conseguia se libertar e a gente via Lula se reelegendo mesmo com mensalão, elegendo a Dilma mesmo com um monte de escândalos de corrupção, etc., porque o povo brasileiro não tinha conhecimento. Quando veio a internet, quando veio, né, os cursos de filosofia do professor Olavo, True Outspeak, quando veio Jair Bolsonaro, a gente conseguiu ter uma nova análise de informação e conseguiu se libertar. Hoje em dia a gente está na briga aí. Estamos sofrendo o contra-ataque do sistema. Mas estamos lutando, né? Estamos lutando. Pela primeira vez. Quando que a gente já tem o pessoal às vezes faz piada, pô, o Congresso mais conservador e vocês não fazem nada. Eu falo, não, cara, a gente não conseguiu, a gente não permitiu que fosse passado, por exemplo, o PL 2630 da censura. Isso foi uma vitória imensa. Poxa, não conseguiu nem ser muitas bombas foram desarmadas. Sim, muito ruim, mas, por exemplo, eu consegui aprovar uma emenda muitas LDO. Bombas foram desarmadas. Sim, eu consegui aprovar uma emenda LDO proibindo o uso de dinheiro público para invasão de terra, para aborto, para doutrinação sexual dentro das escolas. Poxa, a gente nunca teve isso. Quando que a gente teve um congresso americano falando de questões brasileiras? Nunca. Então, vamos olhar o copo meio cheio para dar uma motivação também. A gente tem muito pela frente. Eu vou ver aqui até os 80, 90 anos, espero. Então, eu não cheguei nem na metade da minha vida. Então, taca ali pau, pessoal. Vamos lá, vamos ter fé que a gente vai conseguir vencer. Eu tô vendo aqui um recado da Sandra Bronzina sobre José Carlos Sánchez, candidato a presidente lá na Bolívia. Você vê, tem os movimentos... se espalhando, né? Os movimentos conservadores se espalhando. Tem que fazer o Foro de São Paulo ao contrário, né? Quem sabe um dia a gente não olha, tem a Milei, Bolsonaro, um candidato no Chile, um presidente de direita no Chile, um presidente de direita na Bolívia. Por pouco a gente não teve, o Verastec não conseguiu ser candidato no México. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.